Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na aula 4 de sistemas lineares. Espero que todos vocês estejam bem e nessa aula nós vamos ver a regra de Cramer para sistemas lineares. O que veremos aqui? A regra de Cramer para sistemas lineares. Como resolver um sistema pela regra de Cramer? E as consequências da regra de Cramer em um sistema linear. A regra de Cramer nos dá a possibilidade de saber se um sistema tem solução ou não, tá? É isso que a gente vai ver agora nessa aula. Vamos lá. A regra de Cramer é um teorema na matemática sobre sistemas lineares. Ele diz que a gente pode resolver um sistema linear a partir de determinantes. Eu vou apresentar o caso 2 por 2 aqui, depois o caso 3 por 3, mas serve para qualquer caso. Então, primeiro a gente tem um sistema aqui, ó, ax mais by igual a e, cx mais dy igual a f. A solução desse sistema é dada por x é igual a dx sobre d e y é dy sobre d. Esse d, esse dx, esse dy são determinantes. O d é o determinante da matriz dos coeficientes aqui do sistema. O a, o b, o c e o d são os coeficientes aqui, ó, em relação às incógnitas x e y. Então, esse determinante aqui, ó, a primeira coluna são os coeficientes do x, a segunda coluna são os coeficientes do y. Então, esse d que fica aqui no denominador é o determinante da matriz dos coeficientes. O dx é um determinante também, só que na coluna dos coeficientes de x, a gente troca os coeficientes do x, ó, a e c, pelos termos independentes. Tá vendo aqui, ó, no a e no c, entrou quem? O e e o f, que são os termos independentes. E a coluna aqui bd para y continua. E dy é um outro determinante, tal que na coluna dos coeficientes do y, a gente vai trocar pelos termos independentes, a coluna aqui dos termos independentes, certo? Ó, os coeficientes do y, ó, b e d, eles foram trocados aqui, ó, por e e f, que são os termos independentes aqui das equações, tá? O determinante d, só lembrando lá, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Está aqui, ó, AD menos BC. Né? Dx é um determinante 2 por 2, ó, produto dos elementos da diagonal principal, E vezes D, menos produto dos elementos da diagonal secundária, B vezes F. E o dy, produto dos elementos da diagonal principal, A vezes F, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, aqui, ó, C. Tá? Então, são três determinantes aqui no caso. Bom, vou pegar esse sistema aqui, ax mais by igual a e, dx mais dy igual a f. Eu vou resolver esse sistema aqui. O que eu vou fazer? Na primeira linha, eu vou multiplicar ela por menos c. E na segunda linha, eu vou multiplicar por a, supondo que esses dois valores de a e c são diferentes de zero. A gente vai ter um sistema equivalente da seguinte forma. Ó, menos c vezes a é menos a c x. Menos c vezes by, menos b cy. Igual menos c vezes e, menos c. E multiplicando por a todo mundo aqui, ó, a vezes cx, a cx. Positivo com positivo dá positivo, a vezes dy, a dy. Isso é igual a vezes f, a f. Usando o método da adição, ó, esse menos acx mais acx cancela. Aqui, ó, menos bcy mais ady vai ficar ady menos bcy. Isso é igual a menos ce mais af
é o AF menos CE. Isso aqui implica, ó, o y aqui é o fator comum, coloco o y em evidência. Vai sobrar quem? AD menos BC. Isso é igual o AF menos CE. Isolando o y aqui, a gente vai ter o seguinte, que o y ele é o AF menos o CE sobre AD menos BC. E o que ocorreu aqui foi o seguinte, olha lá, quem é o AF menos CE? É o DY, ele apareceu aqui, ó, AF menos CE, AF menos CE. Tá? Esse é o determinante lá DY. Sobre quem é o AD menos BC? É o determinante D da matriz dos coeficientes sobre D, certo? Então, é resolvendo o sistema que aparecem esses determinantes. Esses determinantes não surgiram aqui do nada. Tá? Ó, resolvendo aqui o y, apareceu dy sobre d. Aí fica como exercício para você encontrar aqui o x, vai acontecer isso aqui, ó, dx sobre d. Quem é o dx lá? É o e vezes d menos b vezes f sobre a vezes d menos b vezes c. Tá? E isso realmente vai acontecer. Basta você pegar esse valor aqui do y, substituir em qualquer uma das equações e isolar o x, vai aparecer esse termo aí. Tá bom? Então, essa aí que é a regra de Cramer. Isso aqui é para o sistema 2×2. Isso aí pode ser elevado a um 3×3, 4×4, 5×5, para qualquer sistema linear tenha n equações. Tá? Vamos fazer um exemplo resolvendo um sistema linear por essa regra de Cramer aí, certo? Mas antes, note o seguinte, como aparece aqui uma fração, tem um denominador aqui, esse sistema ele só vai ter solução única se esse determinante for diferente de zero. Esse d aqui, ó, ele está no denominador, tá? Como a gente não pode dividir por zero, então se o determinante, esse d, for diferente de zero, a gente vai ter o quê? Um sistema possível e determinado. Mais para frente nesse vídeo a gente vai falar sobre isso aí. Agora eu vou resolver um exemplo de um sistema usando a regra de Cramer. Esse exemplo aqui a gente vai resolver o sistema 2x mais 3y igual a 9, x menos 4y igual a menos 1 pela regra de Cramer. Tá? O coeficiente aqui, ó, desse x não tem nada, é 1. O que a gente vai fazer? Lá, o x, quem que é? Ele é o determinante de x sobre d. E o y é o determinante em relação a y sobre d. Então, calculando esse determinante d primeiro. Esse determinante é o determinante da matriz dos coeficientes aqui, ó. A primeira coluna é do x, olha lá, o coeficiente 2, e do de baixo aqui é 1. Do y, 3, e aqui embaixo, menos 4. Tá? Então, o produto aqui dos elementos da diagonal principal vai ficar 2 vezes menos 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 8 menos 3 dá menos 11. Agora a gente vai calcular esse determinante de x aqui, ó, determinante em relação a x. Ele é o determinante da matriz que a gente vai trocar os coeficientes aqui de x pelos termos independentes. Então, vai ficar aqui, ó, 9 menos 1 no lugar do 2 e 1, e mantém aqui os coeficientes do y, 3 e menos 4. Lá, o produto dos elementos da diagonal principal vai ficar 9 vezes menos 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes menos 1.
Isso aqui é igual a 9 menos 4, 9 vezes menos 4 dá menos 36, negativo com negativo dá positivo, 3 vezes 1, 3. E calcular o determinante em relação a y. Determinante em relação a y. Esse é o determinante que a gente vai trocar os coeficientes do y, aqui, ó, 3 e menos 4, por 9 menos 1. O do x permanece. Então, vai ficar aqui, ó, 2 e 1. E o do y a gente vai trocar o 3 e menos 4 por 9 e menos 1. Portanto, esse determinante vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 9 vezes 1. 9 vezes 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 9 vezes 1, menos 9. Menos 2, menos 9, menos 11. Agora, basta a gente substituir aqui no x e no y. Calculando, então lá, o x, determinante em relação a x, sobre d. O determinante em relação a x, aqui, ó, dá menos 33. Então, menos 33 sobre o determinante d, menos 11. Menos 33 dividido por 11 dá 3. E o determinante lá do y, isso aqui é igual ao do y menos 11 dividido pelo determinante d, que é menos 11, e essa divisão aqui dá 1. Portanto, o conjunto solução do sistema abre a chave, parêntese, 3 para x, 1 para y, fecha os parênteses e as chaves, e é a solução do sistema, 3 e 1. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 mais 3 dá 9, tá certo. O x deu 3 aqui, dá 3. 4 vezes 1 do y, 4. Então, 3 menos 4, menos 1. Então, a solução do sistema está correta. E agora a gente vai expandir o sistema. Esse foi um 2 por 2, a gente vai ver um 3 por 3. Um sistema que tem 3 equações lineares. Vamos ver isso aí agora. No caso 3 por 3, a gente tem esse sistema aqui, ó, nas incógnitas x, y e z. Ax mais by mais cz igual a m. Dx mais ey mais fz igual a n. Gx mais hy mais iz igual a p. O a, o b, o c, d, e, f, g, h, i são os coeficientes das incógnitas aqui, ó, x, y, z. O m, o n e o p são os termos independentes. Pelo teorema de Cramer, o x é o determinante em relação a x sobre d, o y é o determinante em relação a y sobre d, e o z é o determinante de z em relação a d. Quem é esse d? É o determinante da matriz dos coeficientes. Lá, a, b, c, d, e, f, g, h, i. Essa primeira coluna são os coeficientes de x, a segunda coluna de y, a terceira coluna de z. Quem é o dx? É o determinante da matriz que a gente troca os coeficientes de x pelos termos independentes. Lá, MNP entrou aqui no lugar do A, DG. Ó. Aí a coluna do y e do z, elas continuam iguais. Lá, BEH do y, CFI do z. dy é o determinante da matriz que a gente troca os coeficientes do y, tá? Pelos termos independentes aqui, ó, MNP. A coluna do x fica igual, do z fica igual, e a coluna dos coeficientes de y ela é trocada pelos termos independentes. E o dz é o determinante da matriz que a gente troca os coeficientes de z pelo termo independente de cada equação aqui, ó, MNP, são os termos independentes. A coluna de x e y permanecem iguais, certo? Vamos resolver um exemplo com esses determinantes aí 3 por 3.
Aqui nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Vamos resolver pelo teorema de Cramer. Então, lá, ó, vamos resolver o determinante D primeiro. O determinante D quem que é? O determinante da matriz das incógnitas do sistema. Aqui ó, não tem nada, é 1. Aqui no coeficiente não tem nada, 1. Aqui 1, 1 e 1 aqui. Então, nessa primeira coluna ficam os coeficientes do x. Então, 1, 1, 2. Na segunda coluna, os coeficientes de y. Menos 2, menos 1 e 1. E na terceira coluna, os coeficientes de z. Menos 2, 1, 3. Aí a gente vai resolver esse determinante aqui. Esse determinante pode ser resolvido por várias técnicas. Pode ser resolvido pela regra de Sarri, que é aquela que a gente copia as duas primeiras colunas aqui. Pode ser resolvido pelo teorema de Laplace. Pode ser resolvido por várias regras. Eu vou copiar as duas primeiras colunas aqui, ó. Então, 1, 1, 2, menos 2, menos 1 e 1. Aí a gente vai multiplicar aqui no sentido da diagonal principal de 3 elementos em 3 elementos. Ó, tem esses 3 aqui. Nesse sentido, a gente permanece com o sinal da multiplicação. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Ó, permanece com o sinal positivo com negativo, negativo com positivo, negativo. Permanece com o sinal desse produto. Nesse sentido aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. E esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Agora a gente vai pegar os elementos da diagonal secundária, de 3 em 3, ó, esses três aqui. Nesse sentido, a gente troca o sinal do produto. Ó, negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Troca o sinal, negativo. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Esses três elementos aqui, ó, positivo com positivo, dá positivo. Troca o sinal, fica negativo. 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo, negativo. Troca o sinal, fica positivo. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. O determinante aqui é somar esses 6 elementos aqui, ó. Menos 4, menos 1, menos 5, mais 6 dá 1, menos 3, menos 2, menos 2, menos 4, menos 6, menos 6, menos 2, menos 8. Tá? Então, o determinante da matriz dos coeficientes dá menos 8. O que a gente vai fazer agora? Calcular dx, dy e dz. Vamos pegar aqui o dx. O dx é o determinante da matriz que a gente troca os coeficientes de x pelos termos independentes. Então, lá, no x vai ficar menos 1, menos 2 e 1. E a coluna do y e do z continuam iguais. Menos 2, menos 1 e 1. E a do z fica igual. Menos 2, 1 e 3. Menos 2, 1 e 3. Vou resolver da mesma maneira. Vou copiar as duas primeiras colunas. Menos 1, menos 2 e 1. Menos 2, menos 1 e 1. Produto dos elementos da diagonal principal, de 3 em 3, ó, esses três aqui. Ó, negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Nesse sentido, permanece o sinal. 1 vezes 3 dá 3. Esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. E esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo, dá positivo. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4.
No sentido da diagonal secundária, de 3 em 3, ó, esses 3 aqui, negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Troca o sinal nesse sentido. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. Troca o sinal nesse sentido. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E esses três elementos aqui, negativo com negativo dá positivo, com positivo dá positivo, troca o sinal. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Portanto, esse determinante em relação a x, soma os elementos aqui, ó. Menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 menos 12 dá menos 13, menos 13 mais 3 dá menos 10, menos 10 menos 2 dá menos 12, menos 12 mais 4 dá menos 8. Tá? Então, o determinante de x em relação a x dá menos 8. Agora, a gente vai pegar quem? O determinante em relação a y. Determinante em relação a y. É o determinante da matriz que a gente vai pegar a coluna dos coeficientes do y e trocar pelos termos independentes. Então, aqui no x vai continuar igual 1, 1 e 2. Agora, na coluna do y, a gente vai trocar pelos termos independentes. Menos 1, menos 2 e 1. E a coluna dos coeficientes de z continuam iguais. Menos 2, 1, 3. Vou copiar as duas primeiras colunas. 1, 1, 2, menos 1, menos 2 e 1. Produto dos elementos da diagonal principal. Esses três aqui, esses três aqui, esses três aqui. Nesse sentido, permanece com o sinal do produto. Ó. Positivo com negativo dá negativo, com positivo dá negativo. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, então fica menos 6. Negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Negativo com positivo dá negativo, com positivo dá negativo. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Agora, no sentido da diagonal secundária, esses três aqui, ó. Aqui troca o sinal do produto. Negativo com negativo, positivo com positivo dá positivo. Troca o sinal, fica negativo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Esses três elementos aqui, ó, positivo, positivo, positivo dá positivo. Troca o sinal, negativo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E esses três elementos aqui, ó, negativo com positivo dá negativo, com positivo dá negativo, troca o sinal, fica positivo. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Portanto, o determinante em relação a y, só somar esses seis elementos aqui, ó. Menos 8, menos 1, menos 9, mais 3, menos 6. Menos 6, menos 6, menos 12. Com menos 2, menos 14. Com menos 2, menos 16. E, por fim, a gente vai calcular o determinante em relação a z. O determinante em relação a z é o determinante da matriz que a gente troca os coeficientes de z pelos termos independentes. E o coeficiente de x e de y eles vão ficar iguais aqui. Então, vai ficar 1, 1, 2, menos 2, menos 1 e 1. E a gente vai trocar a coluna dos coeficientes de z pelos termos independentes. Então, menos 1, menos 2 e 1. Copiando as duas primeiras colunas aqui, 1, 1, 2, menos 2, menos 1 e 1. Produto dos elementos aqui no sentido da diagonal principal. Permanece com o sinal do produto. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 1, menos 1. Esses três elementos aqui, ó, negativo com negativo dá positivo, com positivo dá positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8.
Negativo com positivo dá negativo. Com positivo dá negativo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. No sentido da diagonal secundária, esses três aqui, ó, negativo com negativo, positivo. Com positivo dá positivo. Nesse sentido, troca o sinal. Fica negativo. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Esses três elementos aqui, positivo com negativo dá negativo, com positivo dá negativo, troca o sinal. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. E esses três aqui, a gente tem ó, negativo com positivo, negativo. Troca o sinal, vai ficar positivo. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Portanto, o determinante em relação a z é a soma desses seis elementos aqui. Ó. Menos 2 mais 2, 0. Mais 2, 2. Menos 1, 1. Mais 8, 9. Menos 1, 8. Agora, nos resta calcular x, o y, z. O x é o determinante em relação a x sobre d. O determinante em relação a x a gente calculou aqui, ó, menos 8. E o determinante d, o determinante dos coeficientes, menos 8. E essa divisão aqui dá 1. O y é o determinante em relação a y sobre d. O determinante em relação a y aqui é menos 16, sobre o determinante dos coeficientes, menos 8. Negativo com negativo dá positivo, 16 dividido por 8 dá 2. E o z é o determinante em relação a z sobre o determinante dos coeficientes. O determinante em relação a z é 8, o dos coeficientes menos 8, e essa divisão aqui dá menos 1. Portanto, o conjunto de solução daquele sistema é 1 para x, 2 para y, menos 1 para z. Fecha aí os parênteses e as chaves e temos a solução desse sistema aqui pela regra de Cramer. Certo? Então, esse foi um exemplo de um sistema de 3 incógnitas e 3 equações resolvido pela regra de Cramer. Beleza? Vamos avançar aí. A regra de Cramer nos dá a possibilidade de saber se o sistema tem solução ou não, ou seja, se o sistema é possível ou impossível. Tudo por causa daquele determinante. Se o d é diferente de zero, esse d aqui é o determinante da matriz dos coeficientes. Se ele é diferente de zero, o sistema sempre admite solução. E ele é possível e determinado, ele admite única solução. Só tem uma solução quando isso ocorre, tá? Aquele determinante da matriz dos coeficientes. Agora, se aquele determinante for igual a zero, podem ocorrer duas coisas. O sistema ser possível e indeterminado, ou seja, admitir infinitas soluções, ou ele ser impossível. Para saber, vai ter que escalonar o sistema e ver se um desses dois casos ocorre. Tá? Aqui nesse exemplo, tem um sistema aqui ó, que é tudo igual a zero, aqui, ó, os termos independentes. Esse tipo de sistema, quando os termos independentes são todos iguais a zero, ele é chamado de sistema linear homogêneo. Esse tipo de sistema sempre ele é possível. Por quê? O x e o yz aqui pode ser zero. Tá? Se o x e o yz forem iguais a zero, é solução desse sistema. Certo? Então, quando todos os termos independentes são iguais a zero, eu chamo de sistema linear homogêneo. Sempre admite solução. Uma delas é a trivial, a gente chama de solução trivial, que é tudo zero. Todas as incógnitas serem iguais a zero. Esse tipo de sistema aqui, tá? Quando tudo isso aqui é igual a zero, ele nunca será impossível. Certo? Esse sistema homogêneo, que a gente chama de sistema linear homogêneo, ele sempre admite solução, então ele nunca será impossível. Aí a pergunta aqui do problema é o seguinte, ó, determine a soma dos valores de k que tornam o sistema, esse aqui, ó, x mais y mais z igual a zero, kx mais 3y mais 4z igual a zero, x mais ky mais 3z igual a zero, indeterminado.
O que a gente vai fazer? Calcular o determinante lá dos coeficientes da matriz, né, do sistema linear, e igualar ele a zero, tá? Porque nesse sistema linear homogêneo, ele sempre é possível. No caso, ele quer saber possível e indeterminado. Então, esse determinante tem que ser igual a zero. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui não tem nada no coeficiente, é 1, aqui é 1, aqui 1 e aqui também 1. Vamos pegar aqui o determinante D. Esse determinante ele é formado aqui, ó, coeficiente de x, 1, k e 1. Do y, 1, 3 e k. Do z, 1, 4 e 3. O que eu vou fazer? Copiar as duas primeiras colunas. Então, 1, k e 1. E 1, 3 e k. Calculando esse determinante, ó, multiplicação dos elementos no sentido aqui da diagonal principal. Permanece o sinal. 1 vezes 3 dá 3 vezes 3 dá 9. Esses três elementos aqui, ó, 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Então, aqui fica positivo, aqui fica positivo. 1 vezes k, k vezes k dá k ao quadrado. E fica positivo. No sentido da diagonal secundária, esses três aqui, ó, positivo com positivo com positivo dá positivo. Troca o sinal, fica negativo. Ó. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Esses três elementos aqui, ó, 1 vezes 4 dá 4, vezes k, 4k. Está tudo positivo, vai trocar o sinal aqui, vai ficar menos 4k. E esses três elementos aqui, ó, positivo, 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 nesse sentido, troca o sinal. 1 vezes k dá k, vezes 3, 3k. Lembrando que esse determinante aqui ele tem que ser igual a zero para ser indeterminado. Aqui a gente tem, ó, k ao quadrado, menos 4k menos 3k, menos 7k. 4 mais 9 dá 13, menos 3 dá mais 10, igual a zero. A pergunta ele pede a soma dos valores de k que tornam o sistema indeterminado. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Como ele quer a soma dos valores do k e o k é incógnita dessa equação, então a gente quer a soma das raízes. Tá? Então, eu vou calcular aqui a soma das raízes. Quem é a soma das raízes da equação de segundo grau? A gente sabe que a soma vai ser o k1 mais o k2, que é menos b sobre a. O b é o coeficiente do termo de primeiro grau aqui, ó, menos 7. Então, vai ficar menos 7 sobre o a, que é o coeficiente do termo de segundo grau aqui, sobre 1. Negativo com negativo dá positivo, dá 7 dividido por 1, dá 7. Tá? Se você resolvesse essa equação aqui, você ia encontrar dois valores de k e ia somar eles dá 7. Vamos resolver aqui, ó, por soma e produto. Só para você ver que isso aí está correto. A soma é menos b sobre a, então vai ficar menos 7, menos menos 7, né? Então vai dar 7 lá sobre 1, dá 7. E o c sobre a, 10 dividido por 1, dá 10. Você quer o quê? Você quer dois números que somados dê 10, multiplicados dê 10, perdão, e somados dá 7. É 2 e 5. 2 e 5. Então, ó, k é igual a 2 ou k é igual a 5. Se você somar esses dois valores aqui, você tem 2 mais 5, dá 7. Então, resolvendo pela soma das raízes da equação do segundo grau, você já chega no resultado aí que ele está pedindo, né? Porque ele quer a soma dos valores de k, e no caso aqui é 7. Tá? Então, a importância do teorema de Cramer é esse. É você verificar quando o sistema ele tem solução ou não, por meio desse determinante aqui, ó. Tá? O próprio nome diz, é ele que determina se o sistema tem solução ou não, certo? Quando o sistema é homogêneo, os termos independentes são todos iguais a zero, o sistema sempre tem solução. E uma delas é a trivial, né? Quando todas as incógnitas
assumem o valor zero, certo? Tá, galera? Então essa aula aqui do Teorema de Cramer a gente encerra aqui. Vai ter mais uma aula, a gente vai estudar, né, uns sistemas por meio da discussão deles. A gente vai estudar nessa última parte de sistemas lineares aí a discussão de um sistema, certo? Espero você no próximo vídeo. Se você puder compartilhar esse vídeo aí, ficaria muito feliz. Se inscrever no canal, dá um joinha aí para ajudar a gente a continuar fazendo os conteúdos para ajudar a galera aí nos seus estudos. Tá bom, galera? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Valeu!